Você sabia sobre o rio de Kubura na tradição islâmica? Este aspecto interessante da fé islâmica se concentra na figura do rio de Kubura, que desempenha um papel importante na explicação das práticas culturais e da orientação espiritual nesta religião. Na tradição, o rio de Kubura é uma figura-chave, frequentemente associada ao Selamá, uma comunidade de seres espirituais ou membros da comunidade que incorporam os valores de unidade e integridade moral. Esses elementos destacam a importância das conexões comunitárias e das obrigações morais no islamismo. Para os fiéis, a figura do rio de Kubura simboliza não apenas a liderança, mas também a interconexão entre as pessoas e suas comunidades, promovendo uma atmosfera de ajuda mútua e respeito. Compreendendo essas figuras e seu significado, é possível apreciar camadas mais profundas da tradição islâmica, que moldam a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, criando uma rica tapeçaria de fé, cultura e ética. Como esses papéis influenciam as práticas islâmicas contemporâneas. Surpreendente, mas a beterraba pode colorir a urina. A beturia é uma condição interessante que afeta cerca de 10–14% das pessoas. Quando essas pessoas comem beterraba, rica na substância colorida betanina, podem notar que sua urina adquire um tom avermelhado. Essa cor vibrante vem da própria beterraba, conhecida por seu profundo tom roxo avermelhado. Curiosamente, nem todos conseguem processar a betanina facilmente. Aqueles que têm dificuldades digestivas podem eliminar pigmentos residuais que causam essa mudança visível na cor da urina. Embora isso possa parecer preocupante, geralmente não há motivo para alarme. Essa reação é inofensiva e apenas reflete como nossos corpos processam certos alimentos. Você já se perguntou o que mais sua dieta pode fazer com seu corpo? Aprender sobre essas reações incomuns pode realmente mudar sua percepção sobre a comida. Você consegue adivinhar o que realmente movimenta a menor prisão do mundo? A prisão de Sark, localizada na encantadora ilha de Sark, em Guernsey, é a menor prisão do planeta. Aqui há espaço para apenas 2 prisioneiros ao mesmo tempo, e essa instituição única existe desde o século XIX, cumprindo sua função para pequenas infrações. Imagine um lugar onde as paredes estão mais próximas do que na maioria das casas, mas ainda assim exerce a justiça. Essa aconchegante prisão reflete o estilo de vida pacífico da ilha, oferecendo um serviço necessário. Em um mundo onde as prisões costumam ser grandes e superlotadas, a prisão de Sark continua relevante e em funcionamento, mostrando que até mesmo espaços pequenos podem ter grande importância. Os visitantes de Sark podem admirar sua história e o charme peculiar dessa instituição estranha. Então, da próxima vez que você pensar em prisões, lembre-se, às vezes, menos é realmente mais. Você já olhou para o céu e se perguntou por que algumas nuvens são brancas e fofas, enquanto outras são cinzas e pesadas. O segredo está nas pequenas gotículas de água que formam essas nuvens. Quando a luz do sol atinge essas gotículas, elas refletem a luz, fazendo com que as nuvens pareçam brancas. Nuvens finas deixam passar mais luz solar, o que as torna brilhantes e leves. Por outro lado, nuvens mais densas contêm mais gotículas de água, que absorvem e dispersam a luz, dando a elas um tom cinza escuro. Essas nuvens cinzas, muitas vezes, indicam a chegada da chuva. Então, da próxima vez que você olhar para o céu, lembre-se de que a cor das nuvens não é apenas um espetáculo bonito, é uma forma da natureza nos avisar sobre o tempo que vem por aí. Não é incrível como algo tão simples pode nos contar tanto? Você já se perguntou por que o Lago da Lua no México nunca se enche? Este lago incrível guarda um segredo misterioso. Ele nunca se enche completamente, não importa quanto chova ou quanta água receba. O Lago da Lua, localizado no México, possui um sistema de drenagem subterrânea único. Essa característica permite que a água passe por fendas no solo, impedindo que o lago atinja seu nível máximo. Imagine uma enorme tigela que nunca transborda. O nível da água pode mudar com as chuvas, mas rapidamente desaparece quando escoa para debaixo da superfície. Esse fenômeno pode confundir os visitantes, pois o lago parece grande e profundo, mas nunca está cheio. É um ótimo exemplo de como a natureza está interconectada, mostrando a magia dos sistemas de água subterrâneos que muitas vezes passam despercebidos. Ao explorar a beleza ao redor do Lago da Lua, pense em como essas características incomuns moldam os ecossistemas e afetam a vida selvagem da região.
Então, da próxima vez que você estiver perto do lago, reflita sobre o que está escondido sob a superfície. Quem sabe o que mais acontece sob nossos pés? E se eu te disser que Breaking Bad poderia ter sido filmado na Califórnia? A história envolvente de Walter White deveria acontecer em Riverside, Califórnia. No entanto, incentivos financeiros levaram a uma mudança significativa para o Novo México, onde o show se tornou famoso por suas paisagens deslumbrantes. Vince Gilligan, o criador do show, tomou a sábia decisão de manter a trama no Novo México, mesmo após a mudança de locação. Essa escolha preservou a integridade visual do programa, garantindo que as icônicas cenas com as montanhas Sandia não aparecessem nas cenas do leste. As vastas desertos do sudoeste se conectaram profundamente com os temas da história, adicionando uma camada extra de dureza. Essa mudança intensificou a atmosfera crua e única do show, tornando-o um fenômeno marcante da televisão moderna. Os fãs ainda comentam como as paisagens do Novo México contribuem para a experiência cinematográfica inesquecível de Breaking Bad. Quem diria que uma mudança de locação poderia criar tanta magia? Por que confiamos na ciência no direito? Fatos científicos reconhecidos por instituições como o Imperial College of Law e o Ministério da Educação desempenham um papel fundamental na manutenção da justiça e na proteção dos interesses públicos. As leis e normas estabelecidas exigem que as evidências científicas sejam consideradas nas decisões jurídicas, garantindo que elas se baseiem não apenas em opiniões, mas em verdades comprovadas. Por exemplo, a perícia judicial ajuda a resolver crimes, fornecendo métodos confiáveis de análise de evidências, como impressões digitais ou DNA. Essa dependência dos princípios científicos assegura a justiça e a eficácia do sistema jurídico. No entanto, a aplicação da ciência no direito também levanta questões sobre como interpretamos e utilizamos esses fatos. Estamos sempre considerando os avanços científicos mais recentes e como equilibramos os padrões jurídicos com o conhecimento científico em rápida evolução. Compreender essas interconexões é crucial para que as leis reflitam a realidade e sirvam à sociedade. Fato incrível sobre os cânions de Viana. Esses impressionantes cânions, localizados no estado brasileiro do Piauí, são um espetáculo da natureza. Ao longo de milhares de anos, os ventos fortes e as águas correntes moldaram as rochas em formas e padrões incríveis. O resultado é uma paisagem com cores vibrantes e texturas únicas que encantam os olhos. Visitantes buscam ver essa maravilha natural, não apenas pelas vistas inspiradoras, mas também para explorar sua rica biodiversidade. Nesta região, vivem diversas espécies de plantas e animais, algumas das quais só podem ser encontradas nesse ambiente único. Se você gosta de fotografia ou simplesmente ama a natureza, os cânions de Viana oferecem oportunidades infinitas para aventuras e criatividade. Você se atreve a explorar este canto fascinante do Brasil? O que realmente impulsiona a produção mundial de carne suína? A China orgulhosamente cria mais da metade dos porcos do mundo, com mais de 440 milhões desses animais, enquanto os Ewapari ficam atrás com 73 milhões. Essa enorme diferença destaca o domínio da China na suinocultura, uma indústria importante no mercado global. Os porcos ocupam um lugar especial na cultura chinesa, simbolizando prosperidade e sorte. A carne suína não é apenas um alimento básico na dieta chinesa, é um ingrediente-chave em muitos pratos favoritos, de bolinhos à carne suína agridoce. Essa forte conexão cultural alimenta a demanda por carne suína na China, influenciando seus amplos métodos de produção. Com esses números altos, a China molda efetivamente os mercados internacionais e a dinâmica da economia global, afetando preços e comércio. Com o aumento da demanda mundial por carne suína, especialmente em países em desenvolvimento, será que a China conseguirá manter sua posição como o maior produtor de porcos? Adivinhe o que realmente impulsiona o sucesso da Armênia no xadrez? No coração da Armênia, o xadrez não é apenas um jogo, é um estilo de vida. Desde 2011, o governo armênio tornou o xadrez obrigatório nas escolas para crianças a partir dos 6 anos. Imagine crianças pequenas estrategizando sobre um tabuleiro de xadrez, participando de intensas batalhas de raciocínio, não apenas por diversão, mas como parte essencial da educação. Essa iniciativa visa aguçar suas mentes, aprimorar o pensamento crítico e fomentar um senso de competição entre os alunos. Os líderes armênios acreditam firmemente que ensinar xadrez pode desenvolver habilidades de pensamento estratégico que vão muito além da sala de aula.
preparando o caminho para os líderes e inovadores de amanhã. O rico legado do xadrez na Armênia é destacado por seus jogadores mundialmente renomados, como Tigran Petrosyan e Levon Aronian, tornando esse compromisso com o xadrez ainda mais significativo. A imagem de uma criança contemplando atentamente um movimento de xadrez pode muito bem prever o surgimento de um futuro campeão, um testemunho da profunda dedicação da Armênia a esse jogo antigo, como essa abordagem única influenciará a próxima geração. Canto dos pássaros que quebra o silêncio. Conheça o campainha branco. Esta incrível ave, que vive nas florestas amazônicas, produz um som que chega a 125 decibéis, tornando-a o cantor mais alto entre todas as aves do mundo. Para comparação, é mais alto que uma motosserra. O campainha branco usa seus sons poderosos, principalmente durante os rituais de acasalamento. Os machos competem para impressionar as fêmeas, cantando em volumes ensurdecedores, e podem emitir sons que são ouvidos a grandes distâncias através da densa folhagem. Imagine estar cercado pela vegetação da Amazônia e, de repente, ser envolvido por uma explosão de som que parece ecoar ao seu redor. Pesquisadores acreditam que essa vocalização incomum não só ajuda a atrair parceiros, mas também serve para estabelecer território entre outros campainhas. Então, da próxima vez que você ouvir um som alto na floresta, pode ser o campainha branco mostrando seu incrível talento. Você está pronto para essa serenata barulhenta? Difícil de acreditar, mas os caracteres chineses são símbolos antigos. Há cerca de 3.000 anos, esses fascinantes sinais, conhecidos como Hanzi, carregam significados e ideias profundas. Cada caractere não é apenas uma letra. Ele representa um conceito específico, tornando a língua rica e complexa. A beleza do Hanzi está em sua estrutura. Muitos caracteres são formados por componentes menores ou radicais, que muitas vezes lembram estrelas ou formas da natureza, ajudando a classificá-los em grupos significativos. Esse sistema permite combinar criatividade e precisão, onde um único caractere pode expressar um pensamento inteiro, tornando a comunicação, ao mesmo tempo, artística e eficaz. Ao ler ou escrever Hanzi, você participa de uma história viva que conecta você a milhões de pessoas de diferentes culturas e épocas. Não é incrível como a língua pode nos unir a um legado tão profundo? Você já se perguntou por que os potrinhos conseguem correr tão rápido? Os potrinhos, ou filhotes de cavalo, nascem com uma habilidade incrível que surpreende a muitos. Eles conseguem andar e até correr apenas algumas horas após o nascimento. Essa habilidade única é vital para a sua sobrevivência. Na natureza, os potrinhos precisam seguir rapidamente suas mães e o rebanho para escapar de predadores. Logo após o nascimento, suas pernas são fortes o suficiente para suportar seu peso, e os instintos entram em ação. Em poucos minutos, você pode vê-los se equilibrando de forma hesitante, e logo já estão correndo ao lado da mãe. Esse rápido desenvolvimento é uma parte importante do seu crescimento. Na verdade, o potro geralmente é desmamado completamente em 6 meses. Essa capacidade natural destaca a incrível eficiência dos processos evolutivos que dotam os jovens animais com as ferramentas necessárias para sobreviver em seu ambiente. Não é impressionante? É verdade que no espaço faz muito calor e muito frio? Surpreendentemente, sim. O espaço não é apenas um vazio frio. A temperatura lá pode variar bastante dependendo do local. Quando um objeto está exposto à luz solar direta, ele pode aquecer a centenas de graus Fahrenheit, tornando-se bastante inóspito. No entanto, se esse mesmo objeto se mover para a sombra, a temperatura pode cair abaixo de zero. Essas variações bruscas ocorrem pela falta de uma atmosfera que mantenha uma temperatura estável. Não há nada que retenha ou distribua o calor. Por exemplo, em partes do espaço que estão na sombra do Sol, temperaturas frias podem congelar até metais resistentes. É por causa dessas flutuações que as naves espaciais precisam de isolamento especial para proteger equipamentos sensíveis do calor e do frio. Então, da próxima vez que você pensar sobre o espaço, lembre-se de que não é apenas um infinito vazio frio, mas um lugar com extremos de temperatura incríveis. Um fato interessante sobre as sequoias gigantes. Essas árvores majestosas, algumas das maiores criaturas vivas da Terra, realmente dependem de incêndios florestais para se reproduzirem. Seus cones especiais, chamados de cerotinose, estão bem fechados com resina, que protege as sementes dentro. Mas aqui está o ponto. É o calor do fogo que derrete essa resina.
permitindo que os cones finalmente se abram e liberem as preciosas sementes. Essa adaptação inteligente significa que, após um incêndio, quando o solo está limpo e rico em nutrientes, as condições são ideais para o crescimento das sementes e o surgimento de novas árvores. Esse ciclo não só garante a sobrevivência das sequoias, mas também ajuda a manter a saúde do ecossistema florestal. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um incêndio florestal, lembre-se de que para as sequoias gigantes, isso é uma parte importante da vida. Não é incrível? Difícil de acreditar, mas a AT&T controlava sua escolha de telefones. No passado, a AT&T tinha uma grande influência no mercado de telefones e não tinha vergonha disso. Antes da quebra do monopólio em 1982, a empresa impunha regras rígidas que impediam os clientes de usarem telefones de outros fabricantes. A AT&T afirmava que dispositivos de terceiros poderiam danificar suas redes. Imagine ser informado sobre qual telefone você pode ter apenas porque está pagando pelos serviços dessa empresa. Esse monopólio limitava as opções dos consumidores e freava inovações na indústria telefônica. As pessoas só podiam escolher entre um número restrito de modelos aprovados pela AT&T, o que eliminava a criatividade e a diversidade no design. A separação da empresa mudou o mercado, abrindo portas para a concorrência e novas tecnologias. Hoje, desfrutamos de uma variedade de dispositivos de diferentes empresas, graças às mudanças que ocorreram décadas atrás. E se eu te dissesse que nossos pulmões têm tamanhos diferentes? É um fato curioso que o pulmão esquerdo é menor que o direito, e a explicação é realmente fascinante. Essa diferença de tamanho ocorre principalmente porque o coração está ligeiramente deslocado para a esquerda em nosso peito, ocupando o espaço que poderia ser usado pelo pulmão esquerdo. Nossos pulmões desempenham um papel indispensável na respiração, permitindo que absorvamos oxigênio e eliminemos o dióxido de carbono que nossas células produzem como resíduo. Quando inalamos, o oxigênio entra nos pulmões e chega a pequenos sacos de ar conhecidos como alvéolos. Nesses delicados estruturas, o oxigênio é absorvido pela corrente sanguínea, enquanto o dióxido de carbono é expelido durante a exalação. Esse complexo processo de troca gasosa é essencial para nossa sobrevivência. Cada célula em nossos corpos depende de um suprimento constante de oxigênio para funcionar corretamente, e sem ele, rapidamente sucumbiríamos. Portanto, da próxima vez que você respirar fundo e se sentir renovado, lembre-se de que o incrível design de nossos pulmões, acomodando tanto o coração quanto o sistema respiratório, é uma colaboração brilhante que nos mantém vivos e saudáveis. Você sabia que humanos e chimpanzés têm folículos capilares em comum? Apesar das diferenças visíveis, ambas as espécies têm aproximadamente a mesma quantidade de folículos. Esse fato interessante destaca nossa conexão evolutiva com os chimpanzés, nossos parentes vivos mais próximos. Temos cerca de 5 milhões de folículos e os chimpanzés têm uma quantidade semelhante, mas a textura dos nossos cabelos nos diferencia. Os cabelos humanos são geralmente mais finos e ralos, o que dá à nossa pele uma aparência mais lisa. Essa diferença na textura e densidade do cabelo ajuda os humanos a se adaptarem a diferentes climas e condições, influenciando como lidamos com o calor e a luz solar. Enquanto os chimpanzés mantêm sua pelagem densa e áspera, que os aquece e protege em seu habitat natural, nossos cabelos mais finos nos permitem regular melhor a temperatura. Não é surpreendente pensar que temos mais em comum com esses incríveis primatas do que poderíamos imaginar. Ao entender essas semelhanças, ganhamos uma visão sobre nossa própria biologia e evolução, o que aprofunda nossa apreciação pela diversidade da vida na Terra. Um fato interessante sobre o Ogopogo no Canadá. Acredita-se que o Ogopogo habite o lago Okanagan, um lugar pitoresco na Colômbia Britânica. Essa criatura lendária é frequentemente descrita como um grande ser semelhante a uma serpente, que chama a atenção dos moradores e turistas. Ao longo de mais de 100 anos, muitas pessoas afirmaram ter visto o Ogopogo nadando nas águas, o que gera entusiasmo e curiosidade. No entanto, a maioria das observações pode ter sido equivocada e, na verdade, poderiam ser grandes peixes ou detritos flutuantes. Apesar das inúmeras histórias e alegações, os cientistas ainda não encontraram evidências convincentes da existência do Ogopogo. Essa mistura de folclore e mistério adiciona charme ao lago Okanagan, convidando aventureiros, céticos e crentes a explorar suas profundezas.
Então existe realmente uma serpente neste belo lago canadense, ou é apenas uma invenção? Você pode acreditar que a arte é feita com pólvora? O artista dinotômico demonstra um talento extraordinário ao usar esse material explosivo para criar obras de arte incríveis. Usando o poder do fogo, ele transforma superfícies em retratos impressionantes e figuras vibrantes, convertendo o que poderia ser caos em uma beleza deslumbrante. Sua técnica única envolve a aplicação cuidadosa da pólvora e sua ignição, permitindo que o fogo crie padrões e desenhos complexos no material. Quando o fogo dança, ele revela texturas e tons inesperados, criando uma arte que parece viva e dinâmica. Cada obra é uma história de transformação, onde elementos destrutivos dão origem a algo extraordinário. O trabalho de dinotômico desafia as concepções tradicionais de arte e materiais, convidando o público a apreciar o delicado equilíbrio entre caos e ordem. É um lembrete empolgante de como a criatividade pode surgir das fontes mais inesperadas, fazendo-nos repensar o que a arte pode ser. Então, da próxima vez que você apreciar uma obra de arte, pense na incrível jornada que ela percorreu. Quem poderia imaginar que a pólvora poderia criar tamanha beleza? Quando a princesa Diana visitou clubes secretamente, em 1988, essa icônica figura real decidiu passar uma noite como uma pessoa comum, longe do estresse dos flashes dos paparazzi. Disfarçada de homem, Diana se juntou à estrela do rock Freddie Mercury e ao comediante Kenny Everett para uma noite divertida. O disfarce inteligente a ajudou a evitar olhares curiosos, permitindo que ela relaxasse e aproveitasse o momento. Imagine a atmosfera daquela noite, cheia de risos, música e uma sensação de liberdade, mesmo que por um instante. A amizade de Diana com Mercury, vocalista da banda Queen, destacava sua simplicidade e desejo por uma vida normal entre os deveres reais. Ao se afastar de sua imagem real e abraçar a espontaneidade, ela criou memórias inesquecíveis, revelando um lado dela que muitos admiravam. Não seria incrível viver pelo menos uma noite assim? O que realmente acontece quando você se torna a pessoa do ano? Em 1939 e 1942, Joseph Stalin recebeu o título de Pessoa do Ano pela revista Time, refletindo sua influência significativa em um período turbulento da história. Essa escolha não foi uma celebração de sua personalidade, mas sim um reconhecimento de seu impacto nos eventos mundiais. Em 1939, quando a Segunda Guerra Mundial se aproximava, as alianças não convencionais e as decisões estratégicas de Stalin mudaram o mapa do mundo. 3 anos depois, ele voltou a ser o centro das atenções devido ao seu papel crucial na luta contra a Alemanha nazista. Esse título, originalmente chamado de Pessoa do Ano, foi criado para simbolizar a pessoa que mais influenciou as notícias, tanto de forma positiva quanto negativa. No entanto, hoje essa premiação levanta questões sobre como percebemos a liderança e o legado. O que significa reconhecer alguém como Stalin sob essa perspectiva? Você sabia que algumas tartarugas, como a tartaruga do rio Fitzroy, na Austrália, e a tartaruga pintada do leste, na América do Norte, têm uma forma única de respirar, chamada respiração cloacal? Em vez de depender apenas dos pulmões, essas criaturas inteligentes conseguem absorver oxigênio através de uma parte especial do corpo chamada cloaca, que é usada para excreção e reprodução. Essa adaptação é muito útil quando elas hibernam, especialmente em águas frias, onde subir para respirar pode ser arriscado. Usando a respiração cloacal, essas tartarugas conseguem extrair o oxigênio necessário da água, enquanto usam pouca energia. É como ter um sistema de reserva embutido, que permite que elas fiquem submersas por longos períodos sem precisar subir para respirar. Essa habilidade notável ajuda-as a sobreviver em condições difíceis e nos mostra como a vida pode ser diversa e engenhosa. Quem diria que as tartarugas têm um truque tão legal na manga? Conheça a imensa represa de Angel Falls. Com 979 metros de altura, essa impressionante estrutura é a maior represa do mundo. Localizada em um canto remoto do planeta, a represa de Angel Falls não só demonstra a incrível engenharia humana, mas também desempenha um papel crucial no fornecimento de água e energia para milhões de pessoas. Construída para resistir a forças poderosas, ela aproveita a energia das águas rápidas para gerar eletricidade, que ilumina casas e abastece indústrias. A construção da represa exigiu o trabalho de milhares de operários qualificados,
e o uso de tecnologias inovadoras, tornando-a uma maravilha da arquitetura moderna. Famosa por sua altura, a represa de Angel Falls transformou a paisagem ao criar um grande reservatório que oferece oportunidades de lazer e sustenta a fauna local. Quando você está perto dela, não pode deixar de sentir admiração que outras maravilhas nosso planeta esconde. Você consegue acreditar como os toupeiras cavam túneis tão rápido? Em apenas uma noite, uma toupeira pode criar um túnel de até 100 metros. Essa conquista impressionante mostra suas incríveis habilidades de escavação. As toupeiras são perfeitamente adaptadas à vida subterrânea. Seus corpos são aerodinâmicos e suas patas dianteiras fortes têm garras longas, ideais para cavar a terra. Elas se movem de uma maneira peculiar, usando suas patas como pás para empurrar a terra para os lados. Você pode se perguntar por que esses pequenos seres gastam tanta energia cavando. A verdade é que esses túneis têm várias funções. Servem como abrigo, áreas de caça e rotas seguras contra predadores. As toupeiras se alimentam principalmente de insetos e minhocas. Por isso, suas extensas redes são essenciais para encontrar comida. Curiosamente, seus túneis também beneficiam o ecossistema, arejando o solo e ajudando na drenagem da água. Então, da próxima vez que você ver um montinho de terra no seu jardim, lembre-se do incrível mundo subterrâneo que esses pequenos seres criam enquanto você dorme. Por que a Molócia se considera uma nação? Esta micronação autoproclamada, localizada no deserto de Nevada, foi fundada em 1977 por Kevin Baugh, que orgulhosamente é seu presidente. Molócia é um exemplo interessante de um experimento social único, buscando reconhecimento como uma nação independente, embora não tenha reconhecimento oficial de nenhum governo. Cercada por uma vasta paisagem desértica, este território excêntrico possui sua própria bandeira, moeda e até serviço postal, demonstrando a determinação de Baugh em criar uma identidade única. A área total é de cerca de 2,5 hectares. E vive aqui algumas dezenas de habitantes que desfrutam de uma vida repleta de tradições excêntricas e costumes humorísticos. É importante destacar que Molócia realiza eventos e festivais anuais que atraem visitantes interessados em experimentar seu charme peculiar. A base de seu status nacional está mais ligada ao espírito brincalhão e ao envolvimento da comunidade do que a ambições políticas, tornando Molócia um exemplo fascinante de nacionalismo popular. Então, o que é necessário para criar sua própria nação? Você sabia que a barra de espaço do seu celular pode rolar o texto? Esse truque útil permite mover o cursor com precisão pelo texto, o que é muito conveniente ao digitar ou editar. Em vez de clicar em pequenos botões para posicionar o cursor, basta segurar a barra de espaço e deslizar o dedo na tela. O cursor se move suavemente, permitindo que você o coloque exatamente onde precisa, seja para corrigir um erro de digitação ou selecionar texto. Essa função funciona em muitos smartphones, melhorando nossa interação com os dispositivos. É uma verdadeira descoberta para quem acha as telas sensíveis um pouco complicadas. Então, da próxima vez que você estiver escrevendo uma mensagem longa ou editando um documento, lembre-se desse método simples, mas eficaz. Que tal experimentar e ver como isso facilita sua experiência de comunicação? Você já se perguntou sobre o prazo de prescrição para homicídio? Muitas pessoas acreditam que em todos os estados não há prazo para processar homicídios, mas isso não é verdade. Embora na maioria dos estados seja possível processar casos de homicídio sem limite de tempo, existem exceções. Por exemplo, alguns estados têm prazos específicos para certos tipos de homicídio, como o homicídio culposo, que podem ter prazos mais curtos. Isso significa que, após um certo período, os promotores podem não conseguir levar esses casos ao tribunal. Em nível federal, não há prazo de prescrição para homicídio, permitindo que esse crime seja processado a qualquer momento. No entanto, como as leis podem variar de estado para estado, é importante entender essa situação legal para compreender como a justiça é aplicada em cada caso. Acredite ou não, a anarquia molda o futuro das nações. A anarquia, muitas vezes vista como caos, na verdade provoca discussões profundas sobre legalidade e governança em diferentes países. Quando pensamos em anarquia, muitos imaginam desordem, mas isso levanta questões importantes sobre como as sociedades organizam suas vidas.
O que acontece quando os sistemas tradicionais falham? Em alguns casos, a anarquia permite que as vozes de grupos marginalizados sejam ouvidas, desafiando estruturas de poder que podem não considerar os interesses de todos. Essa situação pode inspirar novas abordagens para a governança e a justiça. No entanto, também cria dilemas. Como as comunidades podem garantir segurança e justiça sem regras estabelecidas? A história mostra que em lugares como Somália e Líbia, a queda do governo levou tanto a conflitos quanto a inovações. As pessoas recorreram à ajuda mútua e a acordos locais para sobreviver, demonstrando a resiliência humana diante do caos. Então, será que o caos pode, às vezes, levar a uma sociedade mais justa? Explorar a natureza dual da anarquia nos ajuda a entender possíveis caminhos para o futuro das nações e as complexidades do poder e da ordem. Tudo começou quando Walt Disney estava sentado em um banco no Parque Griffith, em Los Angeles, observando as crianças se divertindo no carrossel. A alegria delas o inspirou. Ele percebeu que os parques de diversões poderiam ser muito mais do que apenas entretenimento. Poderiam oferecer uma experiência mágica para as famílias. Esse momento de inspiração o fez sonhar com um lugar onde a fantasia ganha vida, unindo histórias criativas e atrações inovadoras. Disney queria criar uma atmosfera imersiva e encantadora, permitindo que as famílias vivessem aventuras juntas. Em 1955, esse sonho se tornou realidade com a abertura da Disneylândia em Anaheim, Califórnia. Hoje, continua a ser um destino amado, atraindo milhões de visitantes de todo o mundo, graças a um simples momento de alegria que Walt teve no parque. O que realmente acontece quando você usa óculos? Os óculos, inventados pela primeira vez na Itália no século XIII, mudaram a forma como pessoas com problemas de visão interagem com o mundo. Antes, ler era uma tarefa difícil para muitos que tinham a visão piorando. Essas invenções inteligentes trouxeram lentes que ajudavam a aumentar o texto, tornando a leitura agradável novamente. Os primeiros óculos eram bem diferentes dos modernos. Geralmente tinham armações de madeira ou metal e corrigiam apenas a miopia. Ao longo dos séculos, inovações na tecnologia das lentes tornaram os óculos mais confortáveis e eficazes, ajudando a lidar com diferentes problemas de visão, como hipermetropia e astigmatismo. Cada par de óculos é feito levando em conta as necessidades individuais do usuário, mostrando um progresso notável tanto na ciência quanto no design. Hoje, milhões de pessoas dependem dos óculos não apenas para ler, mas também para as atividades do dia a dia, mudando sua percepção do mundo ao redor. Você consegue imaginar a vida sem eles? O que realmente garante a incrível pegada das corujas? As corujas têm uma habilidade única que as diferencia de muitas outras aves. Elas conseguem girar seus dedos traseiros para frente, o que lhes permite se agarrar firmemente às superfícies e se mover facilmente pelas árvores. Essa habilidade especial ajuda a manter o equilíbrio enquanto estão empoleradas nos galhos, mesmo quando estão caçando. Ao contrário da maioria das aves, cujos dedos são fixos, essa mobilidade dos dedos permite que as corujas andem com confiança pelos galhos, minimizando o risco de escorregar ou cair. Isso não é apenas um truque impressionante. Essa pegada é vital para a sobrevivência delas. Em grandes alturas, cada galho é um potencial território de caça. Por isso, ter as ferramentas certas é extremamente importante. Seja para descansar ou para rastrear a próxima presa, as corujas realmente sabem como usar suas patas incomuns. A natureza não é incrível? Betty Brussel faz sucesso aos 99 anos com recordes de natação. Na idade em que a maioria das pessoas pensa em aposentadoria, Betty surpreendeu o mundo da natação ao estabelecer 3 recordes mundiais nas categorias para 100 e 104 anos. Sua incrível jornada começou aos 60 anos, quando decidiu entrar na piscina pela primeira vez. Ela nem imaginava que essa decisão a levaria não apenas ao amor pela natação, mas também a quebrar o recorde mundial anterior, de 437 jardas em estilo livre por 4 minutos. E não para por aí, ela também estabeleceu recordes nas provas de 55 jardas nas modalidades costas e peito, mostrando sua versatilidade e determinação. As conquistas de Betty ressaltam a importância de um estilo de vida ativo e a busca por novos desafios, independentemente da idade. Sua história inspira todos a seguir suas paixões e prova que nunca é tarde para perseguir seus sonhos. Imagine o que você poderia alcançar seguindo seu exemplo. Quais outras conquistas incríveis aguardam aqueles que se atrevem a dar um passo à frente?
Um fato interessante sobre a decomposição. Quando um corpo se decompõe, ele libera gases que podem causar movimentos inesperados. Isso é especialmente verdadeiro para pessoas que morreram sentadas ou em pé. À medida que os gases se acumulam dentro do corpo, a pressão aumenta, o que pode fazer com que o cadáver se mova ou até pareça que está se sentando. Esse fenômeno estranho não é apenas uma história de terror. Ele gerou muitos mitos sobre mortos-vivos, despertando interesse e medo ao longo da história. Muitas culturas têm suas próprias lendas sobre criaturas do além, mas a ciência que explica esse movimento é puramente biológica. Compreender o que acontece durante a decomposição ajuda a desmistificar essas lendas assustadoras e nos lembra do ciclo natural da vida e da morte. Então, da próxima vez que você ouvir uma história assustadora sobre um corpo que parecia vivo, lembre-se de que pode ser apenas gases brincando conosco. Você pode se surpreender. Washington amava whisky. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, foi não apenas um líder, mas também um empresário inteligente. Em 1799, ele produziu impressionantes 11 mil galões de uísque em sua propriedade, Mount Vernon, tornando-se um dos maiores produtores de uísque do país na época. Essa conquista destaca a visão de Washington e sua habilidade em aproveitar novas oportunidades de negócios. Ele começou a destilar uísque após a Guerra Revolucionária, respondendo à crescente demanda por bebidas alcoólicas. O uísque de Washington era feito de uma mistura de centeio, milho e cevada, o que lhe dava um sabor único, apreciado por muitos. Esse trecho da história não só ressalta os diversos interesses de Washington além da política, mas também representa uma tradição americana em crescimento relacionada à produção de uísque. Então, da próxima vez que você levantar um copo, pode lembrar do uísque de Washington. Qual é o seu legado? O que realmente impulsiona as inovações na memória de computador? No início da era da computação, pequenos anéis magnéticos, conhecidos como núcleos de ferrite, desempenhavam um papel fundamental no armazenamento de dados. Esses anéis em forma de rosquinha usavam magnetismo para guardar informações. Imagine fios entrelaçados por esses pequenos núcleos, cada um capaz de armazenar dados enquanto o campo magnético existisse. Essa construção inteligente permitiu que os computadores mantivessem informações sem precisar de energia constante, tornando-os incrivelmente eficientes para a época. Embora as tecnologias modernas tenham avançado muito em relação aos núcleos de ferrite, entender seu papel nos ajuda a valorizar o quanto progredimos no mundo da computação. Hoje, dependemos de modernos SSDs e armazenamento em nuvem, mas tudo começou com esses simples, mas eficazes anéis magnéticos. Não é incrível como as inovações se baseiam no passado? É verdade que os papagaios xingam os visitantes? Isso parece uma cena de comédia, mas realmente aconteceu em uma reserva de vida selvagem no Reino Unido. 5 papagaios tiveram que ser separados quando começaram a incentivar uns aos outros a xingar os visitantes. Imagine que você está passeando no parque e de repente ouve um papagaio gritando palavras de efeito. A equipe ficou tão preocupada que temeu que pudesse haver uma pandemia de xingamentos entre as aves. Esses amigos emplumados são conhecidos por suas habilidades de imitação, mas isso foi um nível completamente novo. Quando um papagaio aprendia uma palavra ofensiva, os outros rapidamente seguiam o exemplo, transformando o lugar em um show de stand-up improvisado. Embora seja engraçado, a equipe teve que agir rapidamente para evitar que novos pássaros se juntassem. Esse caso destaca o quão inteligentes e sociáveis esses seres podem ser, e lembra de sua capacidade de aprender a linguagem, às vezes nem sempre de forma educada. Você sabia que as mulheres têm um sistema imunológico mais forte? Estudos mostram que o sistema imunológico das mulheres é geralmente mais resistente do que o dos homens. Essa diferença incrível está muito ligada a mudanças hormonais, especialmente ao estrogênio e à testosterona. O estrogênio parece aumentar a resposta imunológica, ajudando as mulheres a lidarem melhor com infecções e doenças. Como resultado, as mulheres costumam reagir de forma diferente às doenças em comparação com os homens, às vezes se recuperando mais rápido ou apresentando sintomas mais leves. Essa resposta imunológica mais forte também explica por que as mulheres participam mais ativamente de alguns testes de vacinas e frequentemente têm melhores resultados. No entanto, essas diferenças não significam que as mulheres sejam invulneráveis. Elas ainda enfrentam problemas de saúde únicos. Compreender essa diferença no sistema imunológico destaca não apenas a complexidade da biologia humana, mas também a importância de um enfoque individual na medicina para todos.
Não é incrível como nossos corpos funcionam? Você notou que as abelhas têm olhos peludos? Esses insetos incríveis têm pequenos pelos nos olhos, e essa característica única é fundamental para sua sobrevivência. As abelhas usam seus olhos peludos para melhorar a visão, especialmente quando voam entre flores coloridas. Os pelos ajudam a capturar pólen e poeira, facilitando a busca por alimento. Esse pelo extra também reduz os reflexos, assim como óculos de sol protegem nossos olhos em dias ensolarados. Embora isso possa parecer estranho para nós, é apenas uma das muitas adaptações fascinantes que as abelhas desenvolveram ao longo de milhões de anos. Suas características peludas fazem parte de um conjunto mais amplo de ferramentas que as ajudam a prosperar em diferentes ambientes, desde jardins até campos de flores silvestres. Então, da próxima vez que você ver uma abelha zumbindo por aí, lembre-se de que esses olhos peludos não são apenas para a beleza. Eles são ferramentas essenciais para esses trabalhadores polinizadores. Difícil de acreditar, mas andar sobre asas já foi um esporte. Essa atividade emocionante se tornou popular no início do século XX, quando surgiram artistas como Gladys Angle, do famoso grupo acrobático 13 Gatos Negros. Gladys conquistou a imaginação do público ao caminhar sobre as asas de aviões, voando no céu. Imagine estar a milhares de pés de altura, equilibrando-se em uma asa estreita, enquanto o vento assobia ao seu redor. Gladys e seus colegas mostravam habilidades impressionantes, realizando acrobacias, piruetas e até danças, enquanto os aviões faziam loopings e subiam. Essa apresentação ousada combinava arte e coragem, encantando os espectadores em shows aéreos. Embora a tecnologia tenha substituído essas ousadas performances por práticas aéreas mais seguras, o legado de caminhantes como Gladys Angle vive nos corações dos buscadores de adrenalina e entusiastas da aviação. Você teria coragem de tentar uma apresentação tão sensacional? Você consegue imaginar 150 milhões de pessoas com o nome Muhammad? Esse número impressionante torna Muhammad o nome mais popular do mundo. A razão para essa popularidade está profundamente enraizada na tradição muçulmana, onde muitas famílias escolhem nomear seus filhos em homenagem ao profeta Muhammad, uma figura importante no Islã. Ao respeitar o profeta, os pais expressam sua fé e admiração, criando uma forte conexão com suas crenças. Essa prática cultural destaca não apenas o respeito por Muhammad no mundo muçulmano, mas também mostra como as tradições podem influenciar a escolha de nomes de geração em geração. O nome Muhammad não é comum apenas em um país. Ele abrange continentes e famílias na África, Ásia e além adotam esse nome querido. Com milhões de homens carregando esse nome, ele certamente desempenha um papel importante na formação da identidade e do patrimônio cultural de inúmeras famílias. Não é incrível como um único nome pode unir tantas pessoas? Você sabia que as tatuagens com tinta UV são uma arte secreta? Essas incríveis tatuagens usam uma tinta especial que é invisível a olho nu. Imagine andar com um desenho que só seus amigos veem sob luz ultravioleta. As tatuagens com tinta UV são perfeitas para quem quer uma arte corporal única sem exibi-la. Sob a luz UV, a tinta brilha intensamente, revelando padrões complexos que podem surpreender e encantar. Esse tipo de tatuagem utiliza novas tecnologias e oferece um nível de criatividade que as tintas tradicionais não têm. Você pode personalizar sua tatuagem com cores vibrantes e símbolos ocultos, tornando-a verdadeiramente única. No entanto, é importante escolher um artista experiente que conheça as tintas UV para garantir um resultado seguro e bonito. Então você teria coragem de fazer uma tatuagem que brilha apenas no escuro? Um fato interessante sobre os sobrenomes chineses. Na China, 85% da população compartilha apenas 100 sobrenomes, criando uma imagem demográfica única. Os dois sobrenomes mais comuns são Li e Zhang, que representam mais de 13% da população. Imagine caminhar por uma rua movimentada e ouvir os mesmos sobrenomes ao seu redor, como se todos fossem parte de uma grande família. Isso cria um fenômeno cultural, onde poucos sobrenomes dominam, levando a dinâmicas sociais interessantes. Em algumas regiões, ter o mesmo sobrenome pode significar que vocês são parentes distantes, adicionando mais uma camada à rica tradição da China. Com essa concentração de sobrenomes, é mais fácil pensar sobre a história familiar e a genealogia, já que as pessoas frequentemente sentem uma conexão com outras que têm o mesmo sobrenome. Por que você acha que tantas pessoas compartilham esses sobrenomes?
E se eu te contar sobre a proibição de maquiagem no Turcomenistão? Em uma decisão inesperada, o ex-presidente do Turcomenistão, Gurbanguly Berdimuhamedov, decidiu proibir os apresentadores de notícias de usarem maquiagem durante os programas. A razão? Ele tinha dificuldade em reconhecer os apresentadores quando todos estavam maquiados. Essa regra estranha chamou a atenção não só localmente, mas também em todo o mundo, destacando as decisões inusitadas de alguns líderes nacionais. Sem os habituais batons e bases, os apresentadores tiveram que confiar em suas habilidades de apresentação e talento jornalístico para atrair os espectadores. Essa decisão também gerou discussões sobre os padrões de beleza na mídia, questionando como a aparência influencia a confiança. Alguns elogiaram essa medida por promover a beleza natural, enquanto outros a consideraram uma restrição estranha em um campo onde a aparência muitas vezes desempenha um papel importante. Você consegue imaginar ligar seu programa de notícias favorito e ver todos tão diferentes? Vamos desvendar a verdade sobre o efeito Coriolis. Esse fenômeno fascinante acontece por causa da rotação da Terra em torno de seu eixo, criando uma força invisível que influencia o movimento de grandes sistemas, como furacões e correntes oceânicas. No hemisfério norte, o efeito Coriolis faz esses sistemas girarem no sentido anti-horário, enquanto no hemisfério sul, giram no sentido horário. Imagine um gigantesco redemoinho ou uma tempestade poderosa. A forma como eles se movem depende de onde você está no planeta. Compreender o efeito Coriolis é fundamental para prever o tempo e garantir voos seguros. Por exemplo, meteorologistas confiam nele para prever tempestades, e pilotos de companhias aéreas o consideram ao planejar rotas. Isso também é importante para a navegação no oceano, já que as correntes se movem de maneira diferente em cada hemisfério. Então, da próxima vez que você assistir à previsão do tempo ou planejar uma aventura no mar, lembre-se de que o efeito Coriolis está agindo silenciosamente, moldando nosso mundo. Porque o papagaio borbosa nos encanta. Esta ave encantadora, com suas penas suaves em tons pastéis, combina belos matizes de rosa e lavanda que hipnotizam todos que a veem. Habitante de regiões específicas, o papagaio borbosa não só alegra os olhos, mas também desempenha um papel importante em seu ecossistema. Essas aves são sociais, frequentemente voando entre as árvores em pequenos bandos, onde suas cores vibrantes ajudam-nas a se misturar com as flores e folhas verdes. Amantes da vida selvagem, viajam longas distâncias na esperança de ver suas penas deslumbrantes na natureza. Infelizmente, a perda de habitat ameaça suas populações, o que leva a esforços de conservação para que esses belos papagaios não desapareçam do nosso céu. Estudar o papagaio borbosa não só destaca a beleza da natureza, mas também enfatiza a importância de proteger nosso meio ambiente. Como podemos ajudar a preservar tais maravilhas? Os lutadores de sumô alimentam seus corpos enormes com um prato tradicional chamado shanko-nabe. Este prato nutritivo é rico em proteínas, graças à mistura de carne, peixe, legumes e tofu. Eles costumam comer grandes porções e fazem várias refeições ao longo do dia. Para sustentar seus treinos intensos e manter seu tamanho impressionante, consomem entre 6.000 e 8.000 calorias por dia. Imagine como eles desfrutam de porções saborosas de shanko-nabe várias vezes ao dia para ganhar força e músculos. A receita do prato varia de lutador para lutador, cada um adicionando seus ingredientes secretos, tornando-o não apenas nutritivo, mas também uma obra-prima culinária pessoal. O equilíbrio de proteínas, vitaminas e minerais no shanko-nabe os ajuda a se recuperar após os treinos intensos e a manter altos níveis de energia. Quem diria que um prato de ensopado poderia ter um papel tão importante no sucesso dos lutadores? Os filmes podem realmente reduzir a ansiedade. Estudos recentes mostram que assistir a filmes favoritos pode acalmar nossa mente e emoções. Quando revemos um filme que gostamos, sentimos conforto e familiaridade, o que é especialmente importante em momentos de estresse. Isso acontece porque cenas conhecidas frequentemente trazem lembranças e sentimentos positivos, ajudando a diminuir a ansiedade. Assistir a um filme favorito também pode ser uma fuga mental, distraindo-nos de pensamentos obsessivos e preocupações. À medida que a trama se desenrola e nos envolvemos nas histórias dos personagens, nosso cérebro libera substâncias que melhoram o humor, como a dopamina. Isso é especialmente útil em momentos de ansiedade, pois ajuda a relaxar e recarregar as energias. Então, da próxima vez que você sentir ansiedade, pegue uma pipoca e coloque seu filme favorito.
Talvez os filmes não sejam apenas entretenimento. Talvez eles sejam uma ferramenta útil para a saúde mental. Um fato interessante sobre Platão. Nascido por volta de 428 a.C., Platão se tornou uma figura importante na filosofia, influenciando muitos pensadores posteriores. Como aluno de Sócrates, ele absorveu ideias profundas sobre moral, justiça e a natureza da realidade. Essa mentoria moldou seu próprio pensamento, levando ao desenvolvimento da teoria das ideias, que afirma que o mundo material é apenas uma sombra da verdade superior e imutável. Mas Platão não apenas aprendeu, ele compartilhou sua sabedoria como professor de Aristóteles, que se tornaria outra figura significativa na filosofia. Platão fundou a Academia em Atenas, uma das primeiras instituições de ensino superior no mundo ocidental. Suas obras, especialmente diálogos como A República, ainda geram debates sobre o estado ideal e o significado da justiça, como as ideias de uma única pessoa moldaram nossa compreensão do mundo ao longo dos séculos. Você consegue adivinhar o que realmente causa falhas nas invenções? Em 1876, a Western Union, uma grande operadora de telégrafos, tomou a surpreendente decisão de rejeitar a patente de Alexander Graham Bell para o telefone, considerando-a impraticável e inútil. Naquela época, muitos especialistas não conseguiam ver o potencial da invenção de Bell, que mudaria a forma como as pessoas se comunicam. Eles achavam que transmitir vozes por fios era uma ideia maluca, acreditando que os telégrafos eram o futuro. A ironia é que a Western Union teve a chance de investir em uma tecnologia revolucionária que logo mudaria a sociedade. No entanto, a determinação de Bell não foi abalada pela recusa deles. Poucos anos depois, seu telefone se tornou um enorme sucesso, mudando o mundo para sempre e permitindo que as pessoas se comunicassem instantaneamente, independentemente da distância. Essa história nos lembra que, às vezes, as ideias mais inovadoras enfrentam desconfiança antes de mudarem tudo. Como seria nosso mundo sem a incrível invenção de Bell? Você já percebeu a ausência de gaivotas no Hawaii? Pode parecer estranho, mas o Hawaii é um dos poucos lugares onde essas aves marinhas comuns não aparecem. Embora as gaivotas geralmente habitem as costas ao redor do mundo, o ecossistema único do Hawaii criou um ambiente diferente para as aves. Em vez de gaivotas, você pode encontrar aves nativas, como o havaiano e os magníficos melíferos havaianos. Essas aves se adaptaram à vida nas paisagens verdes das ilhas, mas a falta de gaivotas está principalmente relacionada ao isolamento do Hawaii. Como não há terra próxima que favoreça a migração das gaivotas, elas nunca se estabeleceram aqui. Além disso, as águas do Hawaii são lar de muitas outras aves marinhas que se adaptaram muito bem às ilhas, mostrando uma rica diversidade de vida. Cada ilha tem suas espécies únicas de aves, refletindo processos evolutivos surpreendentes. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando das tranquilas praias do Hawaii, lembre-se de que, embora não haja gaivotas aqui, a vida das aves nas ilhas é tudo menos monótona. Você sabia que existem 7 tipos reconhecidos de gêmeos? Embora a maioria das pessoas conheça os gêmeos idênticos e fraternais, o mundo dos gêmeos é muito mais fascinante. Por exemplo, os gêmeos espelhados são irmãos e irmãs com características físicas opostas. Um tem uma pinta do lado esquerdo e o outro do lado direito. Também existem os gêmeos quiméricos, que se formam quando 2 embriões se fundem nas primeiras etapas do desenvolvimento, resultando em uma pessoa com 2 conjuntos de DNA. Em casos raros, gêmeos podem nascer de pais diferentes, o que é chamado de superfecundação, ou com diferentes datas de concepção, conhecido como superfecundação heteroparental. A diversidade entre os gêmeos revela processos biológicos complexos e surpreendentes por trás das gestações múltiplas, destacando quão variada é a genética humana. Não são essas conexões incríveis? Você já viu como nascem os filhotes de leão? É realmente fascinante. Os filhotes nascem cegos e totalmente dependentes de suas mães. Ao nascer, essas pequenas criaturas pesam apenas alguns quilos e não conseguem se orientar no mundo ao seu redor. Seus olhos estão fechados e eles enfrentam muitos perigos na natureza. Para protegê-los, as fêmeas do grupo se unem, formando uma comunidade de apoio. Esse trabalho em equipe é importante, pois elas cuidam dos filhotes, os aquecem e alimentam com leite nutritivo para ajudá-los a crescer.
As mães observam atentamente os filhotes, garantindo proteção e ensinando habilidades essenciais para a sobrevivência. À medida que crescem e abrem os olhos, os filhotes se tornam mais ativos, explorando o ambiente com curiosidade. No final, esses pequenos leões aprenderão a caçar e se orientar na savana, graças aos cuidados e ensinamentos que receberam nas primeiras semanas vulneráveis. Não é incrível como o trabalho em equipe pode ajudar seres tão inocentes e vulneráveis? O primeiro teolito realmente brilha na educação? O teolito, um telescópio revolucionário da região de Olepaindai, se tornou uma ferramenta incrível que combina a educação com aplicações práticas. Este dispositivo inovador permite que estudantes e curiosos explorem o cosmos em detalhes, aprofundando sua compreensão da astronomia e do universo. Imagine que, com apenas um olhar através do teolito, é possível descobrir detalhes complexos de planetas e estrelas distantes. Ele não só desenvolve o amor pela ciência entre os jovens, mas também realiza tarefas práticas para a observação do dia a dia. Seja observando estrelas ou estudando a fauna local, o teolito desempenha um papel importante na conexão das pessoas com o meio ambiente. Ao apresentar conceitos científicos complexos de forma prática, este telescópio desperta a curiosidade e acende a paixão pela pesquisa. É impressionante como uma única ferramenta pode inspirar gerações e conectar o conhecimento científico com a vida cotidiana. Quem não gostaria de dar uma olhada mais de perto? Vamos descobrir a verdade sobre as antigas raízes do iogurte. As mais antigas referências conhecidas ao iogurte vêm do autor romano Plínio, o Velho, que viveu no primeiro século da nossa era. Essa figura histórica fascinante, famosa por suas observações perspicazes, notou que alguns povos bárbaros tinham uma habilidade incrível de transformar leite em uma substância semelhante ao iogurte, com uma acidez agradável. Imagine a surpresa da sociedade romana na época, ao descobrir essa deliciosa iguaria azeda, que poderia conservar o leite e fornecer nutrientes. Os registros de Plínio nos mostram como diferentes culturas valorizaram o iogurte ao longo da história, usando-o como um alimento básico em sua dieta. Esse método de transformar leite resistiu ao teste do tempo, evoluiu e se espalhou pelo mundo, tornando-se um alimento querido em inúmeras cozinhas hoje. Não é incrível pensar que o iogurte é apreciado há quase 2000 anos e ainda é tão popular? É verdade que os embriões começam como células únicas? Antes de nascermos, cada um de nós começa apenas com uma célula. Durante a concepção, o espermatozoide se une ao óvulo e essa célula fertilizada, chamada zigoto, inicia uma jornada incrível. Por cerca de meia hora, esse zigoto é a única célula existente e se divide rapidamente. À medida que se divide e cresce, o zigoto se transforma de uma célula em um embrião multicelular. Cada divisão é um passo importante que leva à formação de diferentes tipos de células, que eventualmente se desenvolvem em partes essenciais do nosso corpo, como órgãos, músculos e pele. Essa fase inicial do desenvolvimento é fascinante, pois mostra o plano complexo da vida, escondido em nosso DNA. Quando essas primeiras células começam a se multiplicar, o processo de formação de um ser humano complexo se inicia. Então, da próxima vez que você pensar sobre o começo da vida, lembre-se de que você começou como apenas uma pequena célula. Que início incrível! Góticos conseguem aguentar o calor. Um aspecto fundamental da cultura gótica é a abordagem única da moda, focada em roupas escuras e dramáticas. Apesar das altas temperaturas do verão, muitos góticos continuam a usar seus trajes pretos característicos, muitas vezes feitos de tecidos pesados. Essa dedicação destaca o desejo deles por uma estética que valoriza a individualidade e a autoexpressão. Para muitos na comunidade, o foco no estilo não é apenas sobre roupas, é uma forma de arte e identidade. Embora isso possa causar desconforto em dias quentes, vestir-se com trajes góticos é frequentemente visto como uma maneira de se destacar e se afirmar. É impressionante como a paixão pelo estilo pode levar as pessoas a enfrentar o calor para serem autênticas e fiéis a si mesmas. Então, da próxima vez que você ver alguém com roupas pretas pesadas no verão, lembre-se das histórias de criatividade e identidade que muitas vezes estão por trás de suas ousadas escolhas de moda. Algumas pessoas realmente têm medo de buracos.
A tripofobia é um medo curioso que muitas pessoas sentem, embora não seja oficialmente reconhecida como uma condição médica. Esse desconforto geralmente aparece quando as pessoas veem aglomerados de buracos, como em colmeias ou em cápsulas de sementes de lótus. Para aqueles que sofrem com isso, apenas olhar para esses padrões pode causar ansiedade e aversão. Alguns pesquisadores acreditam que essa reação pode estar ligada à nossa evolução, funcionando como um mecanismo de defesa contra coisas potencialmente perigosas. Afinal, alguns animais e doenças têm padrões semelhantes com buracos, o que pode explicar por que nosso cérebro reage tão intensamente. Você já se sentiu desconfortável ao ver uma colmeia ou uma esponja? Você não está sozinho. Embora a tripofobia não seja classificada na literatura médica, é um sentimento real que muitas pessoas compartilham. Estudar as causas dessas sensações pode nos ajudar a entender melhor nossos instintos e medos. Você sabia que Cleópatra viveu mais perto do McDonald's? Esse fato interessante conecta dois eventos históricos que parecem não ter relação. Cleópatra, a última rainha do Egito, governou no primeiro século a.C., ou seja, há cerca de 2000 anos. As famosas pirâmides de Gizé foram construídas por volta de 2560 a.C., quase 2500 anos antes de sua época. Vamos para 1955, quando o primeiro McDonald's foi inaugurado em San Bernardino, Califórnia, marcando o início do fenômeno global do fast food. Isso significa que Cleópatra viveu apenas 2000 anos antes do primeiro McDonald's, e sua vida começou 2500 anos depois da construção das pirâmides. É surpreendente pensar como a última governante do Antigo Egito e uma rede moderna de fast food têm uma conexão tão inesperada através do tempo. Essa comparação destaca o quanto nosso mundo mudou ao longo dos milênios e nos lembra que a história pode ser mais interconectada do que pensamos. Não é incrível como as linhas do tempo podem se cruzar de maneiras tão inesperadas? Prepare-se para um encontro aterrorizante com um fã de Ena Matsuoka. Em uma reviravolta preocupante, a estrela pop japonesa, Ena Matsuoka, se deparou com um fã perigosamente obcecado. Esse indivíduo elevou o assédio a um novo nível, analisando minuciosamente os reflexos em suas selfies para descobrir sua localização. Imagine alguém tão obcecado que consegue te rastrear apenas pelo fundo das suas fotos. Infelizmente, esse fã conseguiu encontrar a casa de Ena e até se escondeu no corredor do prédio dela, esperando o momento certo para se encontrar com ela. Essa situação alarmante destaca o lado sombrio da fama, onde a admiração pode rapidamente se transformar em obsessão. A experiência de Ena serve como um poderoso lembrete da importância da vida pessoal e dos perigos potenciais que as celebridades podem enfrentar. Que medidas podem ser tomadas para proteger as pessoas de comportamentos tão extremos? Por que a dor de cabeça causada pelo frio tem um nome tão engraçado? O nome científico desse fenômeno é ganglioneuralgia esfenopalatina, que soa bem complicado. Esse termo incomum vem do gânglio esfenopalatino, um feixe de nervos na cabeça que se torna sensível com o frio intenso. Imagine que você toma um gole de uma bebida gelada muito rápido. Quando o frio toca o céu da boca, seu corpo reage, estreitando os vasos sanguíneos para manter o calor. Essa reação rápida envia um sinal de dor que viaja pelos nervos até o cérebro. É como se seu corpo estivesse gritando: "Ei, algo está errado." O cérebro interpreta esse sinal como dor na testa, resultando em uma sensação aguda e intensa que conhecemos como dor de cabeça, causada pelo frio. Normalmente, essa sensação dura apenas alguns segundos, mas pode parecer muito mais longa no momento. Na próxima vez que você estiver saboreando uma delícia gelada, lembre-se de que por trás desse desconforto passageiro existe um nome curioso. Você pode acreditar no tamanho dos besouros Goliath? Esses insetos incríveis estão entre os maiores do mundo, alcançando impressionantes 11 centímetros. Originários das florestas tropicais da África, o besouro Goliath não é apenas um gigante, é uma criatura fascinante com uma aparência vibrante. Seus exoesqueletos brilhantes e frequentemente coloridos os fazem parecer joias vivas, e seu tamanho pode surpreender muitos. Ainda mais impressionante é sua metamorfose. Eles começam a vida como pequenas larvas, antes de se transformarem nesses pesados gigantes. Esses besouros não são apenas grandes, eles também são fortes. Os besouros Goliath adultos podem levantar objetos até 850 vezes mais pesados que seu próprio peso, graças aos seus músculos poderosos e corpos robustos.
Apesar de seu tamanho e força, eles se alimentam principalmente de frutas e vegetais, tornando-se herbívoros. Se você tiver a oportunidade de ver um de perto, reserve um momento para apreciar esse inseto incrível e seu papel no ecossistema. É surpreendente como uma criatura tão grande pode prosperar nos cantos verdes da África. Você sabia que espirrar afeta o ritmo do coração? Quando você espirra, seu corpo passa por mudanças interessantes, incluindo uma alteração temporária no ritmo cardíaco. Durante o espirro, os músculos do peito se contraem rapidamente, causando uma mudança repentina na pressão do corpo. Essa mudança de pressão pode dar a sensação de que o coração para por um momento, mas não se preocupe, o coração continua bombeando sangue durante todo o processo. Por que isso acontece? Espirrar é um reflexo que ajuda a limpar o nariz de irritantes, como poeira ou pólen. É uma parte importante da proteção da sua saúde respiratória. Portanto, embora possa parecer preocupante sentir uma mudança temporária nos batimentos cardíacos, é apenas o funcionamento normal do seu corpo. Na próxima vez que você espirrar forte, surpreenda-se com como seu corpo não só elimina partículas indesejadas, mas também continua funcionando sem problemas, mesmo durante o espirro. Não é incrível como nossos corpos trabalham em harmonia para manter nossa saúde? Prepare-se para se surpreender com a cultura única de trabalho na Valve. Esta empresa inovadora de desenvolvimento de videogames, conhecida por sucessos como Half-Life e Portal, tem uma característica impressionante. Ela funciona sem gerentes tradicionais. Os funcionários têm a liberdade de mudar entre projetos, e muitos até usam mesas com rodas para se locomover pelo escritório. Esse modelo organizacional plano estimula a criatividade e a iniciativa, permitindo que os trabalhadores realizem suas ideias e colaborem como desejarem. No entanto, essa abordagem não convencional pode causar algumas dificuldades na comunicação, já que não há uma hierarquia clara para gerenciar as interações. Apesar desses desafios, a Valve teve sucesso na indústria de jogos, mostrando ao mundo que um sistema não hierárquico pode ser eficaz na tecnologia. Outras empresas podem olhar para o sucesso da Valve e se perguntar se esse modelo também poderia beneficiá-las. Um fato interessante sobre a cachoeira Grojogan Sorro. Esta incrível cachoeira na Indonésia nem sempre foi tão bonita. Originalmente foi criada pelo homem como uma represa. Com o tempo, a natureza tomou conta e transformou-a em uma cascata de quedas d'água, que se misturam harmoniosamente. Imagine a água caindo rapidamente, cada nível se combinando lindamente com os outros, criando um espetáculo que atrai tanto os moradores quanto os turistas. Os sons da água corrente e a vegetação ao redor fazem deste lugar um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. Os visitantes podem explorar os arredores, tirar fotos e desfrutar de uma atmosfera tranquila. A combinação da engenharia humana com a beleza natural torna Grojogan Sorro um testemunho de como um lugar pode ser maravilhoso quando o homem permite que a natureza se manifeste. Não é incrível como uma estrutura artificial pode se transformar em um canto natural tão fascinante? Prepare-se para se surpreender com a casa high-tech de Bill Gates. Localizada em Medina, Washington, a impressionante mansão de Gates, chamada Xanadu 2.0, mostra o incrível impacto da tecnologia na arquitetura moderna. Projetado com um computador Macintosh, esse extenso complexo combina tecnologia inteligente e moradia luxuosa. Imagine uma casa que pode ajustar a iluminação e a temperatura com um toque na tela. Além do conforto, o design destaca a integração da tecnologia no dia a dia, desde cortinas automáticas até um sofisticado sistema de som por todo o imóvel. Gates tem contribuído para a forma como imaginamos a construção de casas, provando que inovações podem melhorar significativamente nossos espaços de vida. O uso inteligente de ferramentas digitais de design, como o Mac, possibilitou criar plantas complexas e características personalizadas, que tornam essa residência verdadeiramente única. Não é incrível como a visão de uma única pessoa pode abrir tantas novas possibilidades para a arquitetura? Você sabia que as cerejas ajudam a dormir melhor? As cerejas são uma das poucas frutas que contém melatonina, um hormônio importante para regular nosso sono. Esse composto natural ajuda o corpo a entender quando é hora de relaxar e descansar. Diferente de outras frutas que têm principalmente vitaminas e minerais, as cerejas se destacam por realmente melhorarem a qualidade do sono. Estudos mostram que consumir cerejas ou suco de cereja pode aumentar os níveis de melatonina no corpo, facilitando o adormecimento e promovendo um sono mais profundo e reparador.
Além disso, as cerejas são doces e versáteis, podendo ser consumidas frescas, adicionadas a smoothies ou usadas em sobremesas. Então, da próxima vez que você tiver dificuldade para dormir, considere adicionar um punhado de cerejas ao seu ritual noturno. Não é apenas um lanche gostoso, elas podem se tornar suas novas aliadas na hora de dormir. Quem diria que uma fruta tão pequena poderia impactar tanto a qualidade do nosso sono? Você sabia que o rover Curiosity tocou uma música? Em 5 de agosto de 2013, o rover Curiosity completou um ano em Marte. Para comemorar, esse incrível robô fez uma pequena festa, tocando Parabéns para você. Imagine como é ser um robô em um planeta distante, cercado por areia vermelha e paisagens rochosas, sem amigos ou pessoas por perto. A melodia alegre do Curiosity ressaltou sua solidão e mostrou as tecnologias incríveis por trás de sua missão. O rover foi criado para estudar a geologia de Marte e procurar sinais de vida passada, e desde sua chegada em 2012, ele enviou imagens impressionantes e dados valiosos. A música de aniversário não foi apenas um momento divertido, ela também nos lembrou da importância do rover em nossa busca para desvendar os mistérios do universo. Que outras surpresas esse rover aventureiro pode nos trazer? Vamos revelar a verdade sobre a água antiga da Terra. Você sabia que a água na Terra tem mais de 4,6 bilhões de anos, o que a torna mais velha que o próprio Sol? Esse fato incrível mostra que nosso planeta azul tem uma história fascinante. Cientistas acreditam que a água que temos hoje chegou à Terra através de cometas de gelo e asteroides que colidiram com nosso planeta em seus primeiros dias. Essa teoria destaca a complexa história da entrega de água, que começou logo após a formação do Sistema Solar. Imagine corpos de gelo viajando pelo espaço, trazendo água valiosa e eventualmente colidindo com a jovem Terra. Isso não só enfatiza os processos dinâmicos que moldaram nosso planeta, mas também mostra como tudo em nosso sistema solar está interconectado. Então, da próxima vez que você tomar um gole de água, lembre-se de que ela percorreu um longo caminho muito antes de qualquer um de nós aparecer. Imagine uma mesa que faz tudo. Esta mesa inteligente e futurista muda nossa visão sobre móveis. Ela não é apenas bonita, mas também combina várias funções, tornando-se uma parte essencial de qualquer casa moderna. Imagine, ela pode segurar sua xícara de café enquanto resfria bebidas em um refrigerador embutido. Quer ouvir música? A mesa tem potentes alto-falantes que criam a atmosfera perfeita para qualquer evento. E você não precisa se preocupar com fios bagunçados. Esta mesa suporta carregamento sem fio, mantendo seus dispositivos sempre carregados. Quer ajustar a iluminação ou mudar a música? Basta usar a voz. Com o Google Assistant, você pode controlar tudo sem sair do sofá. Com seu design elegante e soluções inteligentes de armazenamento, esta mesa inteligente prova que inovações podem ser práticas e estilosas. Não é incrível? E se eu disser que pode haver um verme na tequila? Esse curioso complemento em algumas marcas de tequila mais baratas não é apenas uma estratégia de marketing estranha, é uma parte interessante do folclore da tequila. A lenda diz que adicionar um verme à garrafa de alguma forma melhora o sabor da bebida, ou até traz um pouco de misticismo. Embora você não encontre isso nas marcas premium, muitos associam essa prática a opções mais acessíveis. O verme, na verdade, é uma larva de mariposa, conhecida como verme vermelho, que frequentemente é conservada no mezcal, um parente da tequila. Para alguns, comer o verme é um rito de passagem ou uma atração em festas que gera conversas entre amigos. É importante notar que nem todos os mezcais ou tequilas contêm o verme. Apenas algumas marcas optam por incluí-lo. Então, se você algum dia se deparar com uma garrafa de tequila com esse complemento inusitado, você terá uma experiência interessante, seja provando ou apenas apreciando a história por trás disso. O verme na tequila é, sem dúvida, um aspecto inesquecível da cultura de bebida. E isso pode te surpreender. Os druidas guardavam segredos de nós. Nos tempos antigos, os druidas, que eram a classe sacerdotal da cultura celta, tinham uma maneira única de preservar seu conhecimento. Eles proibiam rigorosamente a escrita de seus ensinamentos. Essa decisão interessante não era apenas uma escolha excêntrica. Provavelmente era uma medida de precaução para que sua sabedoria não fosse mal utilizada ou mal interpretada. Ao manter seu conhecimento na tradição oral, os druidas podiam controlar sua interpretação, transmitindo-o de mestre para aluno em uma rica tradição de narrativa.
Infelizmente, essa proibição deixou os historiadores com informações limitadas sobre seus rituais, crenças e práticas. Grande parte do que sabemos veio de registros posteriores de fora, que podem ser tendenciosos ou imprecisos. Assim, embora tenhamos uma ideia do mundo dos druidas, muitos de seus mistérios permanecem trancados no tempo, aguardando que alguém revele a verdade. Prepare-se para a mágica com gelo seco. O gelo seco, que é dióxido de carbono sólido, não derrete em água quente como o gelo comum. Em vez disso, ele passa por um processo chamado sublimação, onde se transforma diretamente de sólido em gás. Essa transformação cria uma nuvem densa e impressionante, parecida com fumaça, que torna qualquer experimento mais interessante. Mas isso não é tudo. Quando o gelo seco é misturado com slime, ocorre uma reação diferente. O gelo seco libera gás ao sublimar, formando pequenas bolhas que ficam presas no slime. Isso cria um efeito de espuma borbulhante, que é não só divertido de observar, mas também demonstra princípios científicos interessantes sobre estados da matéria e expansão de gases. Ambos os experimentos são uma ótima maneira de ver a ciência em ação. Quem diria que brincar com gelo seco poderia ser tão divertido e educativo? Você sabia que os raios ajudam as plantas a crescer? Quando um raio atinge, ele aquece o ar ao redor a temperaturas impressionantes de cerca de 30.000 graus Fahrenheit, criando o trovão que ouvimos. Mas isso não é tudo. Os raios também têm um papel importante no ciclo do nitrogênio. Eles transformam o nitrogênio atmosférico, que as plantas não conseguem usar diretamente, em nitratos e outros compostos necessários para o crescimento. Esses compostos se misturam com a água da chuva e vão para o solo, tornando-se acessíveis para as plantas. Esse fertilizante natural ajuda a aumentar a produtividade agrícola. Na verdade, um único raio pode produzir nitratos suficientes para fertilizar todo o jardim. Então, da próxima vez que você ver uma tempestade, lembre-se de que não é apenas um espetáculo da natureza, mas uma parte importante para manter a saúde dos nossos ecossistemas e o abastecimento de alimentos. A natureza não é incrível? É verdade que caranguejos e lagostas são parentes. No incrível mundo dos crustáceos, caranguejos e lagostas têm uma conexão especial, pois ambos pertencem à categoria dos decápodes, o que significa que têm 10 patas. Essas criaturas fascinantes, junto com seus parentes como camarões e lagostins, mostram a incrível diversidade da vida em nossos oceanos e rios. Os crustáceos existem há milhões de anos, evoluindo para viver em diferentes ambientes. Por exemplo, lagostas preferem habitats rochosos e profundos, enquanto caranguejos são frequentemente vistos correndo pelas praias de areia. Apesar das diferenças em aparência e comportamento, tanto caranguejos quanto lagostas desempenham papéis importantes em seus ecossistemas, sendo tanto predadores quanto presas. Suas adaptações únicas e ciclos de vida fascinantes continuam a intrigar cientistas e amantes de frutos do mar. Então, da próxima vez que você estiver apreciando frutos do mar, lembre-se da incrível árvore genealógica dessas maravilhas decápodes. E se eu te contar sobre o olho do Saara? A estrutura Richat, uma incrível formação geológica na Mauritânia, é uma maravilha da natureza que atrai tanto cientistas quanto viajantes. Esse enorme objeto redondo tem cerca de 50 quilômetros de diâmetro e é facilmente visível do espaço, tornando-se uma das mais impressionantes maravilhas naturais. O olho é famoso por seus anéis concêntricos de rocha exposta, que se destacam no deserto ao redor. Geólogos acreditam que essa formação pode ter surgido devido à erosão ao longo de milhões de anos, ou ser resultado de um impacto de meteorito. Essa possibilidade intrigante adiciona um ar de mistério à estrutura e gera debates entre especialistas sobre sua origem. Além de sua importância científica, o olho do Saara também atrai turistas e fotógrafos que desejam apreciar sua beleza. Estudar esse incrível objeto nos dá uma visão da história geológica da Terra e nos lembra das muitas maravilhas que nosso planeta guarda. Você já viu algo parecido? Descubra o único palácio real do Havaí em Honolulu. O Palácio Iolani não é apenas um edifício, é o único palácio real em todo o território do Siam. Localizado no coração de Honolulu, essa majestosa construção já foi a casa da monarquia havaiana, uma parte vibrante da história do estado. Construído no final do século XIX, o Palácio Iolani exibe uma arquitetura impressionante que combina estilos ocidentais e havaianos. Os visitantes podem admirar detalhes requintados,
como a grandiosa escadaria e os belamente restaurados cômodos, cheios de artefatos da Era Real. Cada canto do palácio conta histórias da rainha Liliuokalani e do rei Kalakaua, que governaram com graça e força. Ao passear por seus corredores, é impossível não sentir o espírito rico do patrimônio cultural do Havaí. Explorar o Palácio Iolani é como dar um passo para trás no tempo. Quantas vezes você pode dizer que visitou uma residência real? Os estudantes realmente sentem o mesmo estresse que os pacientes de hospitais psiquiátricos. Pesquisas dos anos 1950 mostraram que os pacientes em instituições psiquiátricas enfrentavam níveis de estresse comparáveis aos de hoje em dia dos estudantes do ensino médio. Essa comparação impressionante destaca a pressão que os jovens enfrentam no mundo atual, devido às constantes exigências escolares, interações sem fim nas redes sociais e preocupações sobre o futuro. Os estudantes frequentemente se veem lidando com muitas tarefas ao mesmo tempo. Muitos se sentem sobrecarregados pelas expectativas de ter sucesso, enquanto gerenciam amizades e atividades extracurriculares. Especialistas em saúde mental alertam que esse estresse pode levar à ansiedade e depressão, ressaltando a importância de abordar essas questões nas escolas e comunidades. Os estudantes se preparam não apenas para provas, eles enfrentam um mundo complicado de emoções e expectativas. Como podemos apoiar melhor os jovens que lidam com esse estresse intenso? Você sabia que o pH da Coca-Cola é 2,8? Isso a torna mais ácida do que vinagre e até suco de limão. Essa acidez é forte o suficiente para corroer metal. Na verdade, um prego pode se dissolver na Coca-Cola em apenas 4 dias. O segredo está no ácido fosfórico presente na bebida, que não só dá à Coca-Cola seu sabor único, mas também a transforma em um poderoso agente de limpeza. Algumas pessoas até a usam para remover ferrugem de ferramentas ou limpar manchas de gordura. Enquanto você aprecia sua Coca-Cola, talvez não pense nela como um produto de limpeza, mas suas propriedades químicas são realmente impressionantes. Então, da próxima vez que abrir uma lata de Coca-Cola, lembre-se de que a mesma bebida que sacia sua sede também pode danificar metal. Incrível e um pouco assustador, não é? Vamos revelar a verdade sobre os peidos. Você sabia que os peidos podem ser um assunto bem interessante? Pode parecer que são apenas momentos constrangedores, mas a ciência por trás deles é surpreendentemente fascinante. Quando comemos, nosso corpo digere os alimentos e parte deles é fermentada por bactérias no nosso intestino. Esse processo de fermentação produz gás que se mistura com o ar, criando aquele cheiro que muitas vezes tentamos evitar. Em média, as pessoas soltam gás suficiente para encher um balão de festa todos os dias. Isso acontece cerca de 14 a 23 vezes por dia para a maioria das pessoas. Embora o cheiro possa não ser dos mais agradáveis, é uma parte normal da digestão. Cada pessoa tem peidos diferentes, dependendo da dieta e da saúde intestinal, o que resulta em uma variedade de cheiros entre amigos e familiares. Então, da próxima vez que você ouvir um peido, lembre-se, é apenas um processo natural que acontece dentro do seu corpo. Você sabia que os cães da Nova Guiné cantam melodiosamente? Esses cães incríveis estão entre as raças mais raras do mundo. Eles são valorizados não apenas pela aparência única, mas também pela forma especial de se comunicar. Ao contrário da maioria dos cães que ladram, os cães da Nova Guiné emitem um lindo uivo melodioso, parecido com um canto. Essa vocalização incomum ajuda-os a se conectar e expressar suas emoções. Seus uivos podem ser tão hipnotizantes que algumas pessoas dizem que parecem um coro. Originários das montanhas rigorosas da Nova Guiné, esses cães têm uma linhagem que remonta a milhares de anos, tornando-os uma das raças mais primitivas. Infelizmente, sua população selvagem está diminuindo e encontrá-los na natureza está se tornando cada vez mais difícil. Ecologistas estão se esforçando para proteger essa raça maravilhosa, para que as futuras gerações possam desfrutar de suas lindas canções e herança única. Recentemente, foi desenvolvido um hidroavião subaquático em forma de tubarão, que combina a velocidade de um jet ski com a funcionalidade de um pequeno submersível. Imagine deslizar na superfície da água e, em seguida, mergulhar nas profundezas. Este design inovador é perfeito para aventureiros que desejam explorar a vida vibrante debaixo d'água, sem a necessidade de equipamentos complexos de mergulho.
Os usuários podem desfrutar da emoção de surfar nas ondas e depois transitar suavemente para o mundo subaquático, descobrindo recifes de corais coloridos e criaturas marinhas fascinantes. Este transporte único não só proporciona experiências emocionantes, mas também inspira a exploração dos mares e uma compreensão mais profunda dos nossos oceanos. Portanto, seja correndo nas ondas ou mergulhando no azul, essa criação incrível abre novas oportunidades para interagir com os surpreendentes ecossistemas aquáticos do nosso planeta. Você conhece a grande rodovia Pan-Americana? Com impressionantes 30 mil quilômetros, a rodovia Pan-Americana é a estrada mais longa do mundo. Este incrível trajeto conecta diversas paisagens da América do Norte, começando nas geladas terras do Alasca e terminando na vibrante cidade de Buenos Aires, na Argentina. A construção começou em 1923, com o objetivo de unir a América de norte a sul. Ao longo das décadas, essa importante rota se tornou uma artéria vital para o comércio, viagens e aventuras, mostrando tudo, desde as majestosas montanhas rochosas do Canadá até as verdes florestas tropicais da América Central. No entanto, ela tem suas particularidades. Um dos trechos mais desafiadores é o intervalo de Darién, densas selvas entre o Panamá e a Colômbia, onde a estrada simplesmente termina. Apesar disso, a rodovia Pan-Americana continua sendo um poderoso símbolo de conexão, cultura e vastas terras que atravessa. Você consegue imaginar uma viagem por esse incrível percurso? Você sabia que as estrelas Michelin vêm do mundo dos pneus? Pode parecer surpreendente, mas as prestigiadas estrelas Michelin, que são concedidas a restaurantes de elite, na verdade têm origem em uma empresa de pneus. Fundada em 1889, a Michelin é mais conhecida por seus pneus de qualidade, mas também publica um guia que avalia restaurantes e hotéis. O Guia Michelin foi criado para incentivar viagens de carro na França, e sua primeira edição foi lançada em 1900. Com o tempo, ele passou a se concentrar na arte culinária, levando à criação do famoso sistema de estrelas Michelin. Os restaurantes podem receber 1, 2 ou 3 estrelas, sendo 3 estrelas o prêmio máximo, que representa uma cozinha excepcional, digna de uma viagem especial. O famoso personagem Michelin, que promove a marca, é ainda mais conhecido pelo prestígio gastronômico que sua empresa traz. Hoje, chefes de todo o mundo buscam essas estrelas não apenas pelo reconhecimento, mas também pelo aumento de negócios que elas trazem. Então, da próxima vez que você ver um restaurante com uma estrela, lembre-se de que essas premiações vêm de uma empresa de pneus que busca celebrar o melhor da culinária. Você sabia que Cynthia Anderson desapareceu em 1981? Em um dia que parecia normal em Toledo, Ohio, a jovem de 20 anos, Cynthia, desapareceu misteriosamente do trabalho, deixando seu carro e sua bolsa, mas sem deixar pistas sobre para onde poderia ter ido. A situação estranha deixou os detetives confusos, já que não havia sinais de luta ou invasão, levando as autoridades a supor que ela poderia ter saído por vontade própria ou ter se metido em problemas. Um dia antes do desaparecimento, Cynthia compartilhou seus medos sobre ser sequestrada e mencionou ligações preocupantes, o que alarmou seus familiares. Apesar das extensas buscas e investigações, o caso de Cynthia permanece sem solução, deixando um mistério que ainda intriga muitos. O que aconteceu nas horas em que ela desapareceu? Sua história serve como um lembrete assustador de como a vida pode mudar rapidamente e dos esforços contínuos necessários para desvendar eventos tão enigmáticos. Descubra a Terra das Sete Cores em Maurício. Esta incrível maravilha natural, localizada na vila de Chamarel, apresenta uma paisagem impressionante de dunas de areia com várias cores. Em uma área de 7 hectares, a areia brilha em belos tons de vermelho, marrom, roxo, verde, azul e amarelo, criando um espetáculo vibrante que atrai visitantes. A combinação única dessas cores é causada pelos diferentes minerais no solo, que reagem com as condições atmosféricas ao longo do tempo. Curiosamente, se você misturar as areias coloridas, elas eventualmente se separarão novamente em seus tons originais. Esse fenômeno surpreende muitos turistas. Muitos visitantes adoram tirar fotos ou explorar atrações próximas, como a Cachoeira de Chamarel e o Parque Nacional da Rio Negro. Quer ver esse espetáculo colorido com seus próprios olhos? Você ouviu falar da lei sobre treinamento de cães em Connecticut? Essa lei interessante, na verdade, proíbe o treinamento de cães de certas maneiras.
Ela foi criada para evitar que animais sejam treinados sem licença e faz parte dos esforços de Connecticut para garantir o cuidado adequado dos cães, impedindo que donos muito ambiciosos criem problemas. Então, se você é um orgulhoso dono de um cão em Connecticut, mantenha as coisas simples. A lei recomenda evitar ensinar truques complicados ao seu amigo peludo, que podem levar a confusões legais. Você consegue imaginar uma situação em que ensinar seu cão a dar cambalhota possa resultar em uma multa ou outras consequências? Embora isso possa parecer estranho, essa lei incentiva os donos a se concentrarem no treinamento básico. Ao garantir que seu filhote se comporte bem, você pode evitar problemas potenciais e fortalecer sua conexão. O que você acha de treinar seu cão dentro dessas regras? Você sabe o que realmente torna os cogumelos perigosos? O cogumelo Chapéu da Morte, cujo nome científico é Amanita phalloides, é conhecido como o cogumelo mais venenoso do mundo. Apenas metade de seu chapéu contém toxinas suficientes para ser fatal para um adulto. Esse cogumelo horrível é responsável por impressionantes 90% de todas as mortes relacionadas a cogumelos, servindo como um lembrete claro dos perigos ocultos da natureza. Ele é encontrado principalmente nas florestas da Europa, América do Norte e partes da Ásia, frequentemente crescendo perto de certas espécies de árvores, como carvalhos e pinheiros. Apesar de suas propriedades venenosas, ele pode se parecer com alguns cogumelos comestíveis, o que representa uma séria ameaça para os forrageadores, que podem confundi-lo com uma opção segura na busca por cogumelos silvestres. As toxinas, conhecidas como amatoxinas, afetam o fígado e os rins, frequentemente causando sintomas que podem aparecer dias após o consumo. Compreender os riscos associados ao chapéu da morte é extremamente importante para todos que se interessam pela coleta de cogumelos. Você está pronto para reconhecer os perigos escondidos na floresta? Adivinhe o que realmente inspirou a luva brilhante de Michael Jackson? Na verdade, esse item icônico da moda era uma luva de golfe modificada. Criada para brilhar e ser glamurosa, a luva se tornou um símbolo inesquecível das performances do rei do pop. O designer de figurinos de Michael, inspirado pelo brilho dos strass, decorou a simples luva de golfe com lantejoulas. Esse detalhe extravagante não apenas brilhava sob as luzes do palco, mas também acrescentava um toque único ao seu estilo de dança. Sempre que Michael fazia o moonwalk ou um de seus movimentos de dança icônicos, a luva chamava a atenção do público, tornando-se parte da história da música. As pessoas frequentemente se perguntam por que ele escolheu a luva. Era um contraste marcante que complementava perfeitamente seus trajes elaborados. Com seu visual deslumbrante, simbolizava confiança e criatividade. Quantos outros artistas podem se gabar de um acessório tão incrível? Você sabia que os carvalhos têm anos de colheita? Nesses anos especiais, eles produzem muitos bolotas, suas sementes saborosas. Isso não acontece por acaso, é importante para o ecossistema. Após um ano de colheita abundante, muitas vezes vemos uma queda na quantidade de bolotas nos anos seguintes, o que pode afetar animais como esquilos, cervos e pássaros que dependem dessa comida. Quando há menos bolotas, os animais podem ter dificuldade em encontrar alimento suficiente, o que leva à diminuição de suas populações. Mas após anos ruins, o próximo ano de colheita traz um novo começo. Com tantas bolotas, mais animais provavelmente sobreviverão, ajudando as florestas a prosperar e crescer. Não é incrível como os carvalhos sustentam tanto a vida selvagem quanto o meio ambiente? Veja o que realmente acontece quando nos conectamos com a natureza. A ideia de enviar uma bandeira para a floresta evoca a imagem de um belo símbolo de paz e unidade. Imagine essa bandeira balançando suavemente ao vento, suas cores brilhando intensamente contra o verde das árvores. Esse gesto cria uma forte ligação com a natureza, lembrando-nos de nossa responsabilidade compartilhada em cuidar do meio ambiente. Bandeiras muitas vezes simbolizam ideias que valorizamos, e nesse contexto podem representar esperança, harmonia e o desejo por dias melhores. Quando as pessoas veem essa bandeira, ela pode inspirá-las a refletir sobre a importância de proteger nosso planeta e cultivar relações pacíficas, especialmente em tempos difíceis. Essas imagens nos incentivam a nos unir, aceitando nossas diferenças e buscando uma convivência harmoniosa. Portanto, da próxima vez que você vir uma bandeira tremulando ao vento, pense nos significados mais profundos que ela pode carregar.